Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira, 13 de setembro. Hoje a igreja celebra a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Bem-vindo você que pela primeira vez está aqui conosco. O padre tem alguns recadinhos, não pula não. Agenda da semana vai aparecer aí na tela para você, tá bom? Nessa quarta-feira o padre vai estar em Umuarama, tá bom? E está aí na tela para você, arte, horário, né? É uma alegria poder estar com esse pessoal aí de Umuarama nessa quarta-feira. O grupo Resgate está de aniversário lá dos meus amigos e a gente vai estar juntos lá na paróquia São José Operário, tá bom? E na quinta e sexta-feira a gente tem esse grande amigo e pregador aqui em Alto Piquiri, o Moisés Rocha. Na quinta-feira ele vai estar na Capela Santo Antônio de Paulistânia, tá aí na tela para você, né? E na sexta-feira aqui em Alto Piquiri, no Jardim da Imaculada. E vai ser muito lindo, minha gente. Muito, muito lindo. Você que tem interesse de estar aqui conosco em Alto Piquiri na sexta-feira, Jardim da Imaculada, tá aí a arte. O padre pede que você dê o seu nome na secretaria paroquial. Não tem ingresso, não tem valor. É entrada gratuita. Mas só para a gente se organizar, a praça de alimentação, por favor, nos ajude informando a sua vinda. Manda um zap aí, os nomes, quantas pessoas, cidades, né? E vai ser uma grande noite, vai valer muito a pena e você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje então. A igreja proclama para nós o evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, e diz assim: Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e ele lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é esse milagre maravilhoso que Jesus faz em favor de uma viúva. O milagre aconteceu, o miraculado foi, um jovem que estava morto, sendo conduzido para o cemitério, para o seu enterro. Mas no fundo, Jesus fez esse milagre para o jovem, claro, mas fez esse milagre para uma viúva. No tempo de Jesus, ser viúva era uma situação, inclusive social, muito grave, que desprotegia muito a pessoa, a mulher. A mulher não trabalhava fora, não havia nada desse aparato social que a gente tem. E para piorar a situação desta viúva, ela só tinha um filho. E ela, que já tinha enterrado o marido, agora está indo enterrar o próprio filho. Imagina a situação dessa mulher, a dor, o desespero. E ela vai acompanhada para o velório do filho por uma multidão de gente que, ainda que sentisse a dor dela, que se compadecesse dela, por ela não podia fazer nada. Esse evangelho nos mostra, meus irmãos, que existem coisas na nossa vida que só com a palavra e o toque de Jesus. Quantas vezes a gente está rodeado de tantas pessoas, mas é como se a gente estivesse sozinho, porque existem coisas na alma humana, existem coisas na nossa história, existem necessidades nossas, existem vazios nossos, impossíveis nossos, que só Jesus. Mas o evangelho de hoje então nos relata que Jesus ia com os seus discípulos e uma multidão caminhando. E ao encontro e de encontro vem uma outra multidão. É a imagem da igreja, é a imagem de nós cristãos, discípulos do Senhor, que temos que carregar Jesus à nossa frente. Porque nós também não temos nada a oferecer aos outros. E o cristianismo, meus queridos irmãos e irmãs, é mais do que uma autoajuda, o cristianismo é mais do que um tapinha no ombro. Claro que a empatia com a dor do outro, tudo isso é muito bonito e louvável. Mas veja, a igreja é o sacramento de Cristo nessa terra. E todos nós somos convidados a levarmos conosco nessa vida, mais do que a nossa empatia, claro, nunca sem ela,
mais do que a nossa misericórdia, claro, nunca sem amor, mas levarmos o Cristo, o poder da palavra e o poder da oração. E aí nós vemos então esse encontro e nós vemos quem é Jesus, né? Olha que bonito, ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela. Jesus se compadeceu da viúva e disse: não chores. Que loucura, como assim não chores, Senhor? Enterrei o marido, estou enterrando meu filho, vou virar uma miserável nessa terra, não tenho nada e nem ninguém por mim. Como assim não chores? E aqui está, meus queridos, a fé. Jesus, antes de nos dar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa por nós, primeiro Ele nos dá essa paz e essa fé. Não chores. Veja, não pare de chorar depois que o menino ressuscitar, não. Já pare agora. A fé, meus irmãos, é a posse antecipada daquilo que não se vê. É o fundamento da esperança, como está lá na Bíblia, em Hebreus. Portanto, hoje, você e eu somos convidados a parar de chorar. É uma ordem. Não chore. Tenha paz no seu coração. E após isso, Deus começa a agir. Portanto, olha, nem nossa paz, nem nossa fé podem depender do que já nos foi dado. A paz e a fé vêm antes, é a posse antecipada. Não chores. E aí então, Jesus se aproxima, toca no caixão, naquilo que condicionava aquele jovem e naquilo que guiava aquele jovem. E todos nós talvez tenhamos um caixão que está nos levando. O caixão dos vícios, o caixão das paixões desordenadas dentro de nós. O que está nos levando para o cemitério? Jesus toca as realidades. Jesus toca as enfermidades. Jesus toca os vícios. Tocou no caixão. Portanto, hoje você e eu podemos entregar ao Senhor e pedir: Senhor, toca nesse vício, toca nessa doença, toca nesse pecado, toca nesse coração de pedra que está me levando, né? Que está me amarrando e me levando para a morte, para a sepultura. E aí nós ouvimos então Jesus dizendo: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Que lindo isso. A gente abriu o coração hoje para as ordens de Deus, que nos diz a todos: levanta-te. Jovem, eu ordeno. Aquele que estava morto, de fato, era jovem na idade. Mas jovem é todo aquele que ainda tem sonho. Jovem é todo aquele que ainda está crescendo. Jovem é todo aquele que ainda está aberto a mudar algo em si mesmo. Isso é o jovem, né? Portanto, como dizia lá o Chaves, o mestre, né? Existem jovens de 80 e tantos anos, né? E existem velhos de apenas 23. Ô, gente, pessoa que não assiste Chaves é muito triste, né? É até difícil fazer homilia. A juventude é uma abertura, né, para a vida. Então, portanto, você talvez me escuta hoje e já não tem apenas 23. Talvez você tenha, não sei, 70, 75. Você ainda pode ser jovem. Se você tem dentro de você essa disponibilidade para Cristo, de se levantar, de se converter um pouquinho mais. E Jesus está dizendo para você e para mim: te ordeno, levanta-te. E aí, olha que maravilhoso, o que estava morto sentou-se, começou a falar e Jesus o entregou à sua mãe. Quantas famílias precisando desse toque, quantos jovens, quantos casamentos. Olha, o entregou à sua mãe, é a família que é refeita, a família que é ligada de novo. Quantos dramas nós temos nas nossas famílias, irmãos e irmãs, claro, que a gente precisa da ajuda de tudo e todo mundo, e toda ajuda é válida, mas olha, sem Jesus, o filho não volta para a mãe não abraça o filho. Isso é uma graça que Cristo quer conceder, e é a Ele que nós temos que pedir. Muitas vezes talvez a gente corre atrás de tantas coisas e soluções para as nossas famílias, mas temos talvez rezado pouco ainda, clamado pouco a esse Jesus que para o cortejo fúnebre, ressuscita um morto e restitui a dignidade de uma viúva, restitui a dignidade de uma mãe. E aí nós ouvimos o final do Evangelho, o povo glorificando a Deus. Um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio visitar o seu povo. Sim, há 2000 anos ele veio e a cada dia ele nos visita pela palavra, pela Eucaristia, pelos sacramentos, pela oração de uns pelos outros. O Senhor veio visitar o seu povo. Que Jesus hoje possa nos tocar e nos ordenar para que a gente se levante de tudo aquilo que nos aprisiona, nos escraviza, nos mata, tudo aquilo que é morto e pecado em nós, mas que nós também, todos juntos, você que participa da igreja sobretudo, a gente nunca esqueça disso. Nós somos uma multidão, mas que tem que levar a grande diferença, Jesus à frente. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.